Oi, amigas. Quando eu postei aquele mini vlog, né, de reforma no meu quarto, uma amiga minha me mandou mensagem e ela falou pra mim fazer um vídeo falando sobre o assunto do caderninho do Aranha, que é, no caso, eu tava falando sobre níveis de consciência. Então eu quero deixar algo bem claro, gente. Todas essas anotações eu tirei de um vídeo, entendeu? Que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou editar, né? Vou botar aqui qual vídeo foi e tal. E eu fiz um resumo e tal. E vou conversar com vocês um pouco do meu jeito, mas mais especificamente eu vou ler todo o resumo que eu anotei aqui no caderno, entendeu? O título do vídeo era "Você precisa ser meio psicopata pra vencer na vida". E nisso eu anotei o que eu achei muito interessante, é sobre os níveis de consciência, né? A gente vai começar aqui com os níveis de consciência. Aí vem qual é o processo, um processo para implementar na rotina, tipos de mentalidade, sabe? É uma coisa muito interessante e, tipo assim, eu vou adorar falar sobre, né? Mas eu vou ter que ler, gente, porque eu não vou lembrar de tudo. Eu até tentei dar uma estudada, mas aí era muita coisa pra eu gravar. Mas eu vou começar aqui com vocês. Então vamos lá. Aqui ele fala sobre, tipo assim, todo grande criador tem hábitos incomuns. Ele menciona 6 hábitos incomuns de grandes criadores, pessoas com grande mentalidade, como Elon Musk, Steve Jobs, enfim. E esses 6 hábitos incomuns são obsessão por aprender, pensamento independente, capacidade de foco intenso, alta tolerância ao fracasso, visão a longo prazo e autoconfiança quase que irracional. Eu concordo com tudo isso, né? Porque quando a gente tem uma certa obsessão por aprender, a gente se torna uma pessoa muito inteligente, né? Eu gosto muito da questão de ter um pensamento independente, porque eu sempre fui eu era uma criança que eu questionava muito, sabe? Eu questionava, tipo, muito. E eu lembro que eu, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa assim desde criança, né? Um momento eu cheguei pro meu pai, assim, e eu falei, pai, e quando acabar a escola vem o quê? Aí meu pai, a faculdade. Aí eu falei, quando acabar a faculdade? O trabalho. E eu ficava assim, tipo assim, uma coisa me incomodava muito, porque a gente passava mais tempo estudando do que em casa, sabe? A gente passava mais dias na escola do que de férias. E então, a gente passava mais dias na escola do que férias. E tipo assim, eu fiquei, gente, então é um ciclo. E eu ficava assim, é um ciclo que eu vou repetir pro restante da minha vida? E isso me incomodava, gente. Desde quando eu era criança, eu já pensava assim, tipo, eu não quero estar todo dia na escola, ou tipo, um dia ou outro em casa, só final de semana em casa. Eu não quero ir pra faculdade, passar só o final de semana em casa. Eu não quero ter um trabalho e ter só um dia de folga. E, gente, aquilo me irritava profundamente. Eu tô falando sério. Aquilo me incomodava muito e eu achava um absurdo isso quando eu era criança. E, tipo assim... Então, eu, tipo, sempre tive um pensamento muito independente, sabe? Eu sempre questionei muito, sabe? Aí o próximo tópico é capacidade de foco intenso. Gente, realmente, eu acho que se a gente mantesse, tipo assim, um hiperfoco em algo que a gente realmente quer, a gente alcançaria, sabe? O problema é que, tipo assim, é uma coisa que eu falo, assim, às vezes a gente, tipo assim, se a gente tivesse tão comprometimento quanto a gente tem, às vezes, numa prova, ou pra um chefe, um patrão, a gente poderia ser mais bem sucedido na vida. Mas quando a gente não tem aquela cobrança de alguém superior em cima da gente, a gente às vezes tende a procrastinar, não falando em todos os casos, sabe? Mas às vezes isso acontece, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que eu ficava martelando, eu ficava, cara, eu tô me matando de trabalhar pra receber tão pouco. E eu ficava, se eu me dedicasse, tipo assim, tem as minhas músicas, tem uma lojinha de roupa, e eu ficava, se eu me dedicasse todo esse tempo que eu me dedico ao trabalho, eu passasse 8 horas sem tocar no celular, só me dedicando ao meu trabalho, sabe? E eu fico, tipo... E eu vejo que a gente não faz isso. Tipo assim, não todo mundo, mas às vezes a gente não tem esse comprometimento com a gente mesma, sabe? Então, às vezes, se um chefe estivesse dizendo pra gente correr atrás dos nossos objetivos, talvez a gente já teria alcançado, sabe? Vamos pro próximo tópico. Alta tolerância ao fracasso. Tipo, eu concordo plenamente, porque se eu fosse pra desistir quando não deu certo, ou quando as coisas desandaram... Ai, gente, eu tenho mania de mexer no meu cabelo, desculpa. Se eu fosse desistir quando as coisas não deram certo, ou quando as coisas desandaram,
Talvez eu não estaria aqui hoje fazendo as minhas músicas, lançando as minhas músicas. Esse mês eu vou fazer um show, então eu tô, tipo assim, super, hiper, mega animada. E, tipo assim, gente, eu amo. E eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo por isso, gente. Vocês nunca vão entender. Não, quem é artista vai entender essa sensação de fazer um show, de cantar pra plateia, sabe, e tal. Me sentindo uma popstar, uma super divastar. Olha, gente, meu cabelo tá bem bonito, né? Tá, dá uma segurada, gente, nesse cabelo. Tem que parar de ficar mexendo no cabelo. Visão a longo prazo. Nem tudo que a gente começa, nem tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem resultado. Na verdade, quase nada, praticamente, tem resultado de... assim, rápido, sabe? Se você começar na academia, você não vai ter resultado agora. Se você começar a empreender alguma coisa, você não vai ter resultado agora. Então você tem que ter uma visão a longo prazo, sabe? Porque isso vai te ajudar a montar uma estratégia, entendeu? Autoconfiança quase que irracional. Gente, eu concordo muito com isso. Porque a gente tem que confiar na gente mesma, sabe? Porque senão a gente vai confiar em quem? Porque ninguém vai acreditar em você no seu início, tá ligado? Então, se você não tiver uma autoconfiança de que aquilo vai dar certo, aquilo não vai dar certo, tá ligado? Então, ele cita no vídeo, né, que a gente tem níveis de consciência. Quanto mais a gente tiver evoluído a nossa consciência, mais importante, melhor pra gente obter sucesso na nossa vida. Cita aqui 4 tipos de níveis de consciência. É o pré-moderno, o moderno, pré-moderno, moderno, o pós-moderno e o integral. Então eu vou falar um pouco, resumidamente, sobre cada um. Gente, eu tava quase dormindo. Eu tinha parado de gravar, quase dormindo, mas eu quero muito terminar de gravar esse vídeo, né? E essa luz branca na minha cara, eu vou falar pra vocês que não ajuda muito, porque me dá muito sono. Então, ele fala sobre 4 tipos de níveis de mentalidade. Vem o nível... já falei, né? Então, a gente vem no nível 1, pré-moderno, que é o nível conhecido como da mediocridade. É onde a maioria das pessoas... a maioria não, mas boa parte das pessoas está. Eu acho que a maior parte delas estão no nível 1 e no nível 2, sabe? No nível 1 é aquele nível da mediocridade. Geralmente é para aquelas pessoas mais antigas, sabe? Alguns avós, pais, que têm crenças mais antigas, opiniões mais antigas, que às vezes estão presos no automático, repetem regras, repetem crenças, não apoiam você começar a empreender, não apoiam se você quiser crescer na internet, porque elas estão presas um pouco naquela mediocridade, né? O nível 2, que é o nível moderno, é onde está o burnout, o ego, a produtividade e o vazio. Eu acho que muitos jovens, tipo, muito jovens, principalmente na casa dos 20 anos por aí, estão nesse nível de consciência, sabe? É o nível onde você começa a buscar por desenvolvimento pessoal, é onde você reconhece alguns hábitos destrutivos, onde você reconhece alguns padrões, mas ao mesmo tempo é onde você ainda às vezes não consegue parar de fazer. Pô, eu sei que eu tô fazendo isso errado, mas eu não consigo parar, eu não consigo evoluir, eu não consigo parar de andar com certas pessoas. E esse tipo de nível é pra você transcender pro próximo, pra você ir pro próximo nível de confiança, pro próximo nível de consciência, é onde você passa por um caminho muito, mas muito solitário, sabe? Porque, infelizmente, né, o ambiente, ele molda o seu futuro, sabe? Então, às vezes, tipo assim, as pessoas às vezes estão muito limitadas, às vezes elas estão... tem a cabeça delas, cada um tem a sua forma de pensar, é claro. Esse tipo de nível é um nível muito complicado de se lidar, porque é onde você... porque é onde você adquire muita consciência, sabe? Você aprende muita coisa e eu acho que essa é a pior parte, sabe? Porque às vezes quando a gente não entende certas coisas, a gente a aceita. E quando a gente entende, a gente quer mudar aquilo, é muito, tipo, muito complicado, sabe? Você vê o quão exaustivo é aquela rotina de CLT, o quanto aquele trabalho suga de você, e o que pra uns ele considera normal, você entende que aquilo não é normal, entende? Que você não veio... desculpa, Tasha. Que você não veio aqui pra vida pra viver isso, entende? E tipo assim, é um nível também onde tem muito ego, sabe? É uma coisa que eu detesto. Eu fico vendo assim, eu tinha esse tipo de ego, sabe? De, tipo assim, eu tá focada na academia, eu querer diminuir pessoas que não estão tão focadas na academia, sabe?
eu estar estudando, eu querer desmerecer quem não tá estudando, não exatamente desmerecer, mas querer me impor que eu sou melhor, sabe? E quando vocês evoluírem de fato, vocês vão perceber que não tem ninguém melhor do que ninguém, sabe? Ninguém é maior, ninguém é melhor, entendeu? Então, muitas pessoas, quando estão nesse nível de mentalidade, né, elas começam a aprender coisas novas, elas começam a se achar superiores, e isso cria um ego nelas, sabe? Um ego desnecessário. Até porque o seu ego, ele te afasta do seu eu interior, do seu self, tá ligado? Do seu instinto, da sua intuição, de tudo, sabe? Em quesito de, eu não tô falando de consciência, mas espiritualidade, mas os dois têm ligamento, né? Na minha concepção. Então, tipo assim, eu vejo muita gente julgando, sabe? Tipo, ai, que isso, que aquilo. E, tipo, querendo desmerecer porque a pessoa não tem a mesma estilo de vida de você. E também é o quê? Esse nível moderno, né? É onde também a gente vê muita romantização nas redes sociais sobre aquela rotina extremamente cansativa. A gente vê influencers acordando 5 horas da manhã, indo pra yoga, indo pra academia, fazendo luta, fazendo isso, fazendo aquilo, e vendendo pra você uma vida... Como é que eu posso falar? Uma vida inconsistente, tá ligado? Por que eu digo que é inconsistente? Porque você não consegue manter uma rotina dessa todos os dias, tá ligado? Porque são altos e baixos. Se você conseguir, você é muito doente, tá ligado? Você é muito psicopata, obcecado, tá ligado? Não é uma questão de desmerecimento. Mas não é saudável você acordar 5 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã porque você tava estudando, porque você tava fazendo curso, você fez academia, você fez luta, você fez yoga, você foi correr 4 horas da manhã, entende? Então, na minha concepção, é algo inconsistente. Você consegue reproduzir isso para um vídeo, para você fazer isso num dia hiper mega produtivo. Você consegue, mas na consistência, todos os dias, isso não é saudável, gente. Minha luz, acho que tá me descarregando. Tá começando a ficar mais fraca, né? Eu vou ligar a luz normal e a gente vem pro nível pós-moderno, que é a clareza espiritual. Eu acho que se eu não estou nele, eu estou transicionando pra ele. Na minha concepção. Calma aí que eu vou acender a luz. Vai ficando escuro. E apesar de eu brilhar, eu não tô conseguindo iluminar o vídeo. Vai mudar muita coisa, gente, porque essa luz tá me deixando meio cegueta. Vamos tirar um pouco do zoom, né? O nível pós-moderno, ele tá... Eu anotei pouca coisa dele, né? Deixa eu ver aqui. Anotei 2 linhas. Cada pessoa tem uma verdade e realidade. Você compreende a cultura de ambos os lados. Tem estudos onde dizem que a visão do mundo são, tipo, perspectivas, tá ligado? O que eu vejo o mundo de uma forma, você não vai ver o mundo da mesma forma que eu vejo o mundo, sabe? Ai, gente, eu não tô gostando da iluminação, velho. Estou me sentindo xoxa. Vou tentar botar a luzinha pra dar um grau, mas também não tô gostando, tá muito fraca. Vou deixar sem. Aí, tipo assim, cada um de nós tem a sua perspectiva do mundo, sabe? A gente vê diversas vezes em situações pessoas defendendo um lado e pessoas defendendo o outro. Por quê? Porque o mundo é de perspectivas. É como se não houvesse o certo ou o errado, o do mal e o do bem. Depende tudo da perspectiva que você vê aquilo, sabe? A gente percebe muito isso quando a gente assiste um filme de vilão. A gente assiste na visão do vilão e a gente passa, nossa, agora eu entendo o vilão, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, tudo depende da perspectiva que você vê. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu devia ter uns 12 anos de idade, eu vi um post no Facebook que era, tipo, um número 6, né? Eu ia imitar um 6. Gente, medo até de fazer um sinal. Mas era, tipo, um 6. É um 6, gente. E um 9. Entende? Tipo assim, e uma pessoa aqui, onde o 6... Uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Por exemplo, uma aqui e uma aqui. Uma pessoa vê o 6, outra pessoa vê o 9. Entende? Porque elas estão de perspectivas diferentes, sabe? Então, às vezes, você pode estar no local. Às vezes, quando você tem acesso a tal realidade, você passa a entender a mentalidade daquelas pessoas que convivem naquele local,
sabe? Porque o ambiente muda a gente, molda a gente, muda a gente. E, tipo assim, isso tem estudo, tem várias coisas, sabe? Eu morava na Zona Sul e eu ia morar na favela. E talvez eu não teria esse tipo de mentalidade que eu tenho hoje. Talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, a personalidade que eu sou hoje, se eu fosse desde o começo de lá, sabe? É uma coisa que fez eu enxergar o mundo de uma forma diferente. Apesar de, quando você cresce na favela, as pessoas têm muitos julgamentos de você ser uma pessoa... Tipo assim, tem muitos julgamentos de você ser considerada uma pessoa favelada, de você ser assim, assim, assado. Mas eu vou falar a minha perspectiva. Quando eu morava na Zona Sul, eu era uma criança extremamente mimada. Tipo assim, muito mimada. Muito. E quando eu cresci aqui, que, tipo assim, a minha vida, ela deu um reviravolta. É porque eu não... Eu até poderia contar a história, mas eu não vou contar a história da minha vida assim. Porque não envolver outras pessoas, né? Quando a minha vida deu essa reviravolta, que eu tive acesso a uma realidade totalmente diferente da minha, pessoas totalmente diferentes do meu convívio, eu passei a ter perspectivas muito diferentes. Eu passei a crescer com outro tipo de mentalidade. Eu comecei a ser uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Muito compreensiva, sabe? Eu não vou dizer empata, porque eu sempre fui uma pessoa empata, sabe? Eu sempre tive muita empatia pelas pessoas. Apesar de eu ser mimada, eu sempre ficava com muita pena, sabe? Eu lembro até hoje, cara, tipo assim, quando eu era criança, que eu ia na loja americana com meus pais e tinha um senhor que ficava sentado na rua e ele não tinha pé. E eu, tipo assim, eu sempre ficava muito triste, gente. Eu tipo assim, às vezes eu nem gostava de passar por ali, porque me dava uma sensação de tristeza muito grande. De, tipo, ver a pessoa ali no chão. Eu fico, gente, tadinho, sabe? Eu ficava passando mil pensamentos na minha cabeça. Então, tipo assim, eu sempre tive muita empatia, tanto com pessoas, como animais, situações, sabe? E, enfim. Então, essa mudança, às vezes, de localidade, apesar de muita gente botar assim, você precisa sair da favela, você precisa sair da favela. Mas, às vezes, quem tá de fora da favela precisa estar um pouco na favela pra ver a realidade da vida, tá ligado? Pra ver as classes, tipo assim, a diferença de classe social, entende? Mas o que eu quero dizer sobre perspectiva não é exatamente sobre atitude. Tipo assim, eu não vou defender um cara que é muito escroto, que comete algo contra outra pessoa, que comete um crime. Não é sobre isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu falo sobre o quê? Vamos dar um exemplo, religião. Sempre as pessoas querendo dizer qual religião é certa, qual religião é errada, o que é certo e o que é errado, gente. Eu tenho na minha concepção, na minha cabeça, que a gente tem que abraçar o que faz sentido pra gente, sabe? Eu tô muito apegada à espiritualidade, mas eu não tenho uma religião, sabe? Eu fui batizada na igreja católica, mas eu cresci e conhecendo a história da igreja católica, principalmente no passado, eu falo que não condiz a mim, sabe? Eu não quero fazer parte de uma religião. Eu não gosto, sabe? De fazer parte de uma religião. Mas, se você faz parte de uma religião, seja evangélica, seja católica, seja da Umbanda, e você se identifica com isso, isso é perfeito, entende? Isso é perfeito pra você. Então, a gente não pode chegar e falar, você tem que sair da sua religião porque eu vou te oferecer algo melhor. Não, você faz o que, tipo assim, você faz o que é melhor pra você, o que faz mais sentido pra você, entende? Aí a gente vem pro nível 4, gente, é muito interessante, que é o pensamento integral, que é o da liberdade, porque ele é considerado o mais importante. Porque eu vou dar um exemplo. No terceiro, a gente compreende o mundo. Mas nesse quarto nível, nesse pensamento integral, a gente compreende a gente. E por que compreender a gente é tão importante? Porque se você compreende o mundo, mas você não compreende a si mesmo, se você não reconhece os seus padrões, se você não reconhece os seus sentimentos, se você não sabe de nada. Tipo assim, tem uma frase que diz no livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele diz assim, calma aí. Ai, perdi a página que eu tava.
Se você conhece o inimigo e a si mesmo, a vitória é inquestionável. Se você se conhece o terreno e as condições, você pode tornar essa vitória absoluta. Mas, no caso, eu lembro de uma parte do livro que dizia, se você não conhece a si mesmo, tipo, é uma batalha perdida. Entende? Ou foi em outro livro, talvez, mas é uma coisa tipo assim, sabe? Vou ler aqui agora. Grandes empreendedores, pessoas diferentes que criam coisas incríveis, não são pessoas capazes de compreender melhor o mundo, mas pessoas capazes de compreender a elas mesmas. Resolver problemas complexos que os outros níveis de consciência não conseguiriam. Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Nikola Tesla, todos esses gênios chegaram a esse nível de consciência. Eles conseguem pensar de forma contextual, estratégica e sistêmica. Desse nível, as grandes oportunidades começam a aparecer na sua vida. Você entra em um loop de sorte onde tudo na sua vida começa a aparecer porque você está insistindo em profundidade. Que, tipo assim, às vezes muitas pessoas, elas estão sempre falando que você precisa focar apenas em uma coisa. Tipo, eu faço música, mas eu tenho um sonho de ter a minha marca de roupa. E muitas pessoas falariam, tipo, não, você deve focar só na música, sabe? Tipo, com certeza você já passou por alguma situação e a pessoa falou, não, foca só nisso. E tipo assim, eu não estou dizendo que você deve fazer 1001 coisas, né? Porque às vezes a gente tem um negócio chamado Síndrome da Vitória Régia, que é quando, tipo assim, insinua que o sapo fica pulando de Vitória Régia em Vitória Régia. Mas nisso é um caso diferente, sabe? É um caso onde, tipo assim, onde pessoas estão sempre buscando novos caminhos e novos caminhos e novos caminhos e novas coisas pra fazer, pra alimentar a dopamina dela. Porque tudo que você vai começar a fazer de novo libera uma dopamina em você, entende? Então, as pessoas às vezes estão constantemente começando a fazer coisas novas e abandonando as outras coisas para trás. Elas não conseguem manter uma constância em algo, sabe? E não é sobre isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que você tem que começar uma coisa nova toda hora, sabe? Mas eu tô dizendo que você não tem que se limitar a somente isso que você faz. Eu faço isso e acabou. Tipo assim, eu vou dar um exemplo de Steve Jobs. Steve Jobs não se limitou a algo específico e foi a capacidade dele de não se limitar, que ele criou a Pixar, a Apple e outras coisas, enfim. Eu vou pular esse processo aqui pra implementar na rotina. No caso, se vocês quiserem saber mais, talvez eu possa fazer um texto adicional na descrição, mas no caso é mais, tipo, perguntas de autoconceito pra você compreender melhor a sua consciência de, tipo, aonde eu tô, o que é mais importante pra mim na minha vida, no que eu sou melhor. E são várias frases dessas, enfim. Uma coisa muito interessante aqui, essa parte aqui também é muito interessante, que diz tipos de mentalidade. A mentalidade da paixão versus a mentalidade do criador. Ó. A mentalidade da paixão, a maioria das pessoas estão procurando um emprego ou um curso onde elas vão ser bem remuneradas e que geram satisfação nelas. E que permanecem por algum tipo de segurança. O problema dessa mentalidade de paixão é que cria ansiedade, inconsistência e, em vez disso, tem a mentalidade de um criador, de um artesão. Agora, em vez de trabalhar, o que o trabalho vai me oferecer, a pergunta é, o que eu posso oferecer para esse trabalho? Tipo assim, o que insinua aqui no vídeo, né, que ele falou, deve ser, tipo, a pessoa poder evoluir no trabalho que ela tá, pra ela não ficar satisfeita, contenta com aquilo que ela tem, sabe? Mas como eu sou artista, eu vejo com uma mentalidade, assim, de artista, então, ao invés de eu querer ter a mentalidade, assim, de ficar presa num trabalho e eu ver formas de criar, sabe? Porque eu sou artista, então eu quero estar sempre me expondo, sabe? Eu quero expor minhas ideias, eu quero expor minhas músicas, eu quero expor minhas artes, meus talentos, eu quero conversar. Eu tenho talento pra diversas coisas, sabe? Eu percebi que eu tenho um certo talento pra marketing, apesar de eu não botar em prática, né, por vergonha. Mas às vezes eu tenho ideias muito boas. Eu também tenho uma certa paixão por cinematografia, por videoclipes e, tipo, eu faço roteiros de clipe, eu faço várias coisas. Eu também gosto muito de escrever, era um talento que eu tinha desde criança, de escrever. E eu já escrevi livro, sendo que é uma coisa que eu também nunca, entendeu? E, enfim.
Tem uma coisa muito interessante que você pode fazer, que é tipo, ele chama como capital de carreira, onde você acumula habilidades. Você se torna tão valioso que não tem como as pessoas te ignorarem, sabe? E com o tempo isso gera maestria, autonomia e satisfação genuína, sabe? Quando você... o que é uma capital de carreira? Quando você tem uma capital de talentos, sabe? Você quer começar a fazer música, você vai estudar o quê? Se você quer ser um compositor, você vai estudar como escrever letras boas, sabe? Por exemplo, você vai pegar referências de outras músicas, sabe? E capital de carreira é sobre você juntar múltiplas qualidades suas, como eu falei. Eu tenho o hábito de fazer roteiro, de fazer livro, de fazer textos e tal, enfim. Eu tenho um certo paixão por um estilo de música, um certo paixão por outro estilo de música, e tipo assim, a gente mistura isso tudo e... bom, você faz algo diferente, você cria algo novo, sabe? Eu vou vir daqui a pouco falando com vocês sobre Da Vinci, porque vai ser uma coisa interessante, e é sobre... tem a ver com esse capital de carreiras, né? Aí a gente vem aqui, ó. Quando você foca em melhorar constantemente as suas habilidades, a paixão vem depois como consequência da excelência. Nem sempre, às vezes, tudo que a gente for fazer pra desenvolver qualidades, multiplicar as qualidades, vai ser algo satisfatório, mas a paixão vem uma hora. Esquece ganhar dinheiro rápido ou esquece trabalhar por dinheiro. Pensa em tornar o que te faz profundo. Então você desenvolve habilidades, acumula capital de carreiras e que lá na frente você vai se tornar uma pessoa valiosa, sabe? Aqui ele vem também falando sobre a diferença entre sinal e ruído. Eu achei isso muito interessante porque isso acontece constantemente comigo, sabe? Eu vou explicar pra vocês o que é. Bom, ruído é tudo aquilo que tira sua atenção do que realmente importa. Sinal são as poucas coisas que precisam ser feitas para avançar na sua missão. Para Steve Jobs é simples. Quais são as 5 coisas que eu tenho que cumprir nas próximas 13 horas? Nas próximas 18 horas que eu estiver acordado? Todas essas tarefas são prioridade e o resto, ruído. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho que ir pra academia e a minha cabeça começa a pensar, tipo, ai, mas seu tênis tá sujo. Ai, mas você vai repetir a sua roupa. Ai, mas você não dormiu bem, então você não vai ter um bom desempenho na academia. Então isso tudo é ruído. Então às vezes a gente precisa... cala a boca. Cala a boca, vadia. Brincadeira. Às vezes a gente precisa silenciar esses ruídos e só fazer, sabe? Acho que a disciplina ela é exatamente sobre isso. Porque a motivação, ela vem daqueles pensamentos que geram uma dopamina na gente. Aqueles pensamentos de tipo, ai, vou ficar gostosona na academia e tal, bah. E tipo assim, daqui a pouco você vai treinando, o resultado ele não vem assim, do dia pra noite, a sua mente fica, ai, talvez isso não seja pra mim, ai, talvez não esteja tendo resultado, talvez eu... entendeu? Ruído, sabe? Então, às vezes, a gente só tem que pegar e fazer. E as melhores coisas que eu tive um resultado melhor foi as coisas que eu simplesmente peguei e fiz, ao invés de eu ficar, ai, não sei o que, e pensando. Enfim. Ó. Próximo tópico, né? A criação. Um dos hábitos mais importantes nesse processo de conhecimento é um hábito dos gênios, que é ensinar antes de aprender algo completamente com profundidade. O que eu tô fazendo com vocês? Eu domino esse assunto? Não, mas eu tô repassando pra vocês e com isso eu vou aprendendo mais do assunto que eu estou estudando. Ok? E aqui diz, se você, tipo assim, ó, você pode pegar uma criança e ensinar isso pra uma criança de 10 anos, sabe? E, tipo assim, quanto mais descontraída e facilidade você tiver pra ensinar isso, mais você vai estar dominando aquele assunto. For real, niggas. Segundo passo da criação. Tenha curiosidade em uma área da vida. Não. Próximo tópico. Segundo passo da criação. Tenha profundidade em uma área da vida e curiosidade em várias outras. Tipo assim, eu profundamente amo a música. Eu estou profundamente na música. Tá, eu vivo intensamente a música. Mas eu tenho curiosidade em várias outras coisas. Tipo assim, e se eu ficar famosa e eu quiser atuar? Ou se eu quiser escrever um livro?
Ou se quiser fazer o que eu tô fazendo agora, cria um outro canal pra eu poder ficar conversando e fazendo vlogs, tipo... E aí? Aí a gente vem no assunto muito interessante de Da Vinci. Da Vinci era fascinado por tudo: anatomia, engenharia, teatro, água, luz e pintura. Então, ele conectava disciplinas diferentes para criar obras inovadoras. Um exemplo é o rosto da Mona Lisa. Ele só foi possível porque ele estudou obsessivamente os músculos do rosto humano. Então, pensa comigo. Se Da Vinci não tivesse aquela obsessão... Se Da Vinci não tivesse aquela obsessão por anatomia, a Mona Lisa poderia não existir. Se ele fosse apenas um pintor. Tipo, isso passa pela sua cabeça? Então, se você às vezes for apenas um cantor, você pode deixar de criar muitas coisas interessantes, sabe? Então, se aprofundam em outras coisas, estudem outras coisas, aprendem outras coisas, sabe? Então foi isso, amigas e amigos. Esse foi o vídeo de hoje. E o próximo vídeo com vocês, eu vou ver se eu faço 15 minutos de leitura. Eu não sei se vai ficar uma coisa muito dispersa, né? Eu falar sobre esses tipos de assunto, mas é porque eu sou uma pessoa superficial, mas também sou uma pessoa intelectual, sabe? Eu posso me vestir igual uma bad bitch, igual uma piriguete, igual uma diva, mas eu também sou uma pessoa intelectual. E, tipo assim, se eu tô fazendo algo por mim, então não faço nada, então não faz sentido eu tornar isso o meu mundo, sabe? De uma forma, de uma vivência, às vezes algo supérfluo, como uma intelectualidade também, entendeu? E a gente casa esse mundo juntos, entendeu? E é isso.